Paz do Senhor Jesus, irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui, e aqueles que estão nos assistindo também de casa. Eu compartilhei o link com a minha esposa e com as redes sociais e alguns amigos. Hoje eu tive uma grata surpresa, conheci o Marinaldo, a quem eu conhecia apenas de ouvir falar, e tive a oportunidade de reencontrar um amigo que estudou comigo, o pastor Daniel. Estudamos juntos no Alberto Torres, no colégio lá em Itaboraí, ele e o seu irmão Deisiel. O seu irmão é casado com Carla, que é uma amiga vizinha de longa data, a família de Carlinha, Dona Marli, Manuelino, que era o pai dela, enfim. Tive a oportunidade de reencontrá-lo, de revê-lo. E mais uma vez uma bênção poder estar aqui com os irmãos. Eu já tive aqui numa outra ocasião, onde eu pude compartilhar um pouco sobre o tema acerca das doutrinas da graça. Nós tivemos aqui um período em que nós falamos sobre os chamados 5 pontos do calvinismo, mas que ficou assim conhecido, na verdade, mas fala muito mais do que simplesmente essa pecha de calvinismo. Fala das doutrinas da graça de Deus. Hoje nós temos um desafio, eu tenho um desafio com vocês, que é falar sobre esse tema, Solus Christus, ou seja, somente Cristo. E o subtema é a reafirmação do conceito reformado diante da erosão atual da fé centrada em Cristo. Então, nós vamos meditar hoje nessa perspectiva. Como é que esse postulado da reforma protestante, como vocês têm acompanhado, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus a glória, como esse postulado de somente Cristo tem sido deturpado e o seu conceito tem sido transformado, transtornando assim a mensagem do Evangelho, e qual a proposta que a gente pode encontrar com base nas Escrituras e com base na teologia, para a gente retornar à centralidade de Cristo na fé cristã. Eu queria começar lendo com os irmãos um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu quero ler apenas a partir do verso 22 até o 39. E explico um pouco de todo o capítulo. E eu trouxe aqui no computador, irmãos, pelo seguinte: o meu tablet deu problema, e eu estou numa fase que quanto maior a letra, melhor. E o braço já ficou curto, eu preciso sempre botar ele mais longe. Está ficando cada dia mais difícil o negócio. O óculos anda aqui pertinho, mas esse óculos é só para leitura mesmo. De longe eu enxergo bem, mas de perto está ficando difícil. Dizem que é por causa dos cabelos brancos. Atos capítulo 2, verso 22 ao verso de número 39, nós vamos orar, vamos ler, e depois nós vamos trabalhar sobre esse tema. Diz assim então, a partir do verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita,
para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança, em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez colocamos a nossa vida nas tuas mãos, diante de ti. Pedimos que o teu Espírito nos ilumine. Estamos aqui por tua causa. Sobretudo, não porque nós estamos aqui rendendo a ti uma glória que procede de nós para ti. Não, estamos aqui porque somos frutos de uma obra que procedeu de ti para nós. Obra graciosa de Cristo na cruz, que nos conquistou, que abriu o nosso entendimento, que nos fez conhecedores da verdade, que nos reconciliou com o Senhor. Louvado seja o teu nome nesta noite, glorifica o teu nome por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso de número 36. A centralidade de Cristo e sua obra da cruz é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem ele é e o que ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwinglio disse certa vez: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Diante do secularismo que passou a atravessar a fé cristã e instalar-se nessa mesma proporção na igreja evangélica, em 1996, a Confissão de Cambridge denunciou a erosão da fé centrada em Cristo, isto é, desses valores aqui colocados e apresentados nas palavras de Paulo, de Lutero, de Zwinglio, dizendo assim: à medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo,
a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão. Pelo que, então, eles reafirmaram o postulado reformado de solos Christus, ou seja, somente Cristo, o eterno e único mediador entre Deus e os homens, por meio de sua segunda tese, que diz assim: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Mas eu pergunto a você, o que tem acontecido com o cristianismo? O que tem tomado a centralidade da fé cristã nos dias atuais? Podemos dizer que na atualidade, obviamente aqui sem generalizações, a mensagem de Cristo e de sua cruz, isto é, de sua obra vicária, encontram-se no centro da experiência cristã e da pregação do Evangelho? Podemos afirmar com certeza, não generalizando, mas podemos afirmar que a mensagem da cruz de Cristo e do Cristo crucificado e ressurreto tem assumido a centralidade da mensagem do Evangelho nos dias atuais? Eu queria compartilhar com vocês 3 exemplos de circunstâncias que têm acontecido na igreja evangélica brasileira que podem nos ajudar a responder essa pergunta. O primeiro delas diz assim: minha secretária anunciou que o senhor X já chegara. Pedi então que ele entrasse em meu escritório, pois queria um aconselhamento pastoral. Aproximou-se cabisbaixo e me encarou apenas de soslaio, embora apertasse minha mão com firmeza. Notei logo sua timidez. Calculei sua idade, por volta dos 28 anos. Os cabelos bem aparados e penteados para a esquerda chamavam a atenção pela negritude. Pedi que se sentasse. Iniciei nosso diálogo procurando deixá-lo mais à vontade. Ofereci um copo d'água que aceitou sem esboçar nenhuma emoção. Achei-o muito quieto. Pensei na dificuldade daquele aconselhamento. Imaginei que gastaria a maior parte do tempo perguntando e ouvindo meras respostas monossilábicas. Lê do engano. Logo que bebeu o primeiro gole, ele me encarou, perdeu toda a timidez e disse: pastor, começou sem gaguejar, faço parte da igreja X, aqui em Fortaleza. Há 2 anos estou endemoniado. Vim aqui porque preciso de libertação, emendou. Mostrei-me surpreso. Endemoniado? Você está em pleno controle de suas faculdades mentais, emocionalmente equilibrado e com um semblante tranquilo. O que lhe leva a crer que está endemoniado? Sua resposta me deixou ainda mais perplexo. Todas as sextas-feiras eu vou ao culto de quebra de maldições em minha igreja, e faz 2 anos que eu caio, tomado por demônios em todos os cultos. Pela voz não parecia indignado, apenas cansado. O bispo põe a mão sobre a minha cabeça e eu fico agoniado. Tenho vontade de tirar a mão dele de cima de mim. É neste exato momento que acontece. O quê? Interferir. Fico nervoso,
com uma aflição muito grande. Quero tirar a mão dele de cima de mim, acabo caindo no chão. Lá me dizem que essa aflição que eu sinto é demoníaca. Questionei-lhe então porque o referido bispo não conseguia libertá-lo totalmente, já que sua possessão se manifestava semanalmente às sextas-feiras há 2 anos. Explicaram-lhe que esse tipo de demônio é muito esperto. Quando o expulsavam da mente, corria para o espírito. Do espírito se escondia na vontade e da vontade pulava para a alma. Desta forma, continuava cativo, mesmo já batizado e mesmo havendo terminado o seu curso sobre plenitude no Espírito Santo. Mostrei-lhe que não era possesso, apenas um inocente útil, um joguete nas mãos dos líderes inescrupulosos que precisavam de pessoas sugestionáveis para valorizar os cultos de libertação da sexta-feira. Um outro episódio inicia assim. O pastor X voltou para Curitiba. Depois de uma semana em um seminário de batalha espiritual com sua equipe. O pessoal que ministrou o curso ensinou-lhe a decretar sua cidade para Deus. Ali aprendeu como identificar os limites do seu município e declarar que ele pertence a Jesus Cristo. Aprendeu mais. Se a igreja não souber reivindicar o que pertence ao Senhor, o diabo continuaria com direitos legais sobre vidas espalhando miséria. Ele passou uma semana indignado consigo mesmo e com os outros pastores. Por anos não se aperceberam dessa imensa negligência. Foi para casa e orou. No 3º dia do jejum veio-lhe o que também considerou uma brilhante revelação divina. Há muitos anos aprendera que tanto os leões como os lobos urinam para demarcar o seu território e impedir a invasão de outros machos. Ele precisava fazer o mesmo, como legítimo representante de Jesus, o leão da tribo de Judá. Naquela semana, convocou seus parceiros de ministério para saírem pela madrugada urinando em pontos estratégicos da cidade. Gastaram algumas horas na empreitada. O comboio de carros percorreu vários quilômetros com muitas paradas. Beberam litros e litros d'água. Precisavam de muita urina para uma cidade tão grande. O 3º episódio diz assim: o pastor X pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro. Certo dia resolveu agir, indignado com a violência da cidade. Precisava fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Assim, orava em um culto quando lhe veio uma ideia que considerou a mais genial de sua vida. Tão genial que ele relatou isso por anos. Correu para o seu escritório, abriu a lista telefônica e nervosamente procurou a letra H. Queria helicópteros. Desejava saber quanto custaria alugar um desses beija-flores mecânicos. Anotou os valores e levou sua ideia para o culto daquela noite e disse: irmãos e irmãs, Deus mandou que alugasse um helicóptero, colocasse um tonel de óleo dentro e ungisse a cidade do Rio de Janeiro. O auditório irrompeu em palmas. Uma oferta foi levantada e o pastor X, naquela semana, embarcou no mais bizarro sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro. Latas de óleo eram derramadas para ungirem a cidade maravilhosa. Respingos melados caíram sobre a Avenida Rio Branco, na praia de Copacabana, e sobre alguns dos morros mais violentos da cidade. Fora o inconveniente oleoso, nada aconteceu. Esses 3 relatos são verdadeiros. Os nomes e as igrejas e demais circunstâncias foram mantidas sob sigilo por uma questão ética. Nós podemos afirmar que o Evangelho, isto é, a mensagem do Cristo crucificado que salva pecadores, tem
dominado e tido a centralidade de toda a igreja evangélica, ou da sua grande parte? Nós podemos afirmar, sim, na mesma linha do eminente teólogo e pastor Paulo Romero, que devido ao seu poder de fascinação, o diabo, a luta espiritual, as quebras de maldições moveram-se para o centro do picadeiro e passaram a ser o centro do espetáculo. Ele narra isso no seu livro Evangélicos em Crise, de 1995. Isso tudo é tão grave que não é de admirar, por exemplo, que uma pesquisa realizada em diferentes países em que foram apresentadas diferentes marcas e símbolos, a identificação da cruz como símbolo da fé cristã ficou atrás, inclusive, de marcas de carro. Por exemplo, os 5 anéis dos Jogos Olímpicos foram identificados por 92% das pessoas de diversos países aos quais esse símbolo foi submetido. 92% acertou, dizendo que era o símbolo dos Jogos Olímpicos. O símbolo do McDonald's foi reconhecido por 88% dos participantes da pesquisa. Os emblemas da Shell e da Mercedes por 74% das pessoas. Mas apenas 54% dos entrevistados na pesquisa reconheceram a cruz como símbolo da fé cristã. O teólogo e pastor e professor Franklin Ferreira, ele é diretor do seminário Martin Bucer, em São Paulo, ele identifica esse problema da centralidade de Cristo. E a centralidade de Cristo, irmão, passa necessariamente pela centralidade da mensagem da cruz, isto é, a sua obra vicária, sua morte sangrenta na cruz, satisfazendo a ira de Deus por pecadores e sendo capaz de salvar todo aquele que nele crê. Diz que em momento imediatamente posterior à Reforma Protestante, mais precisamente em 25 de abril de 1518, você sabe, o estopim e o dia comemorado da Reforma Protestante, o dia 31 de outubro de 1517, e cerca de 6 meses depois do debate de suas 95 teses, no chamado debate de Heidelberg, por Martinho Lutero, então, novamente, ou melhor dizendo, primeiramente, passou a ser necessário estabelecer os critérios sobre a centralidade da mensagem da cruz, logo depois da Reforma Protestante. Por quê? Para você ver que esse problema, embora a gente tenha fatos bizarros, ele não vem de hoje, ele não nasce de hoje. Ele já vem historicamente, há muito tempo, essa luta por diversos reformadores e tantos homens piedosos ao longo da história da igreja, para trazer novamente os conceitos bíblicos e reformados da fé cristã. Então Lutero identificava um desvio da igreja medieval que acreditava seguia a chamada escada da glória e não a escada da cruz. Então, em linhas gerais, o que era ou o que seria a escada da glória que Lutero falava contra? A escada da glória era uma construção religiosa, no conceito de Lutero, acerca da igreja medieval, que compreendia a vertente que defendia o fato de que o esforço humano, de alguma maneira, era capaz de levar o homem até Deus. Então, nesse sentido, valorizava o mérito do esforço humano para se chegar a Deus por obras ou, de alguma maneira, por algum mérito próprio, através de sua força, de sua potencialidade, e na argumentação de Lutero, essa escada para a glória, que assim a igreja defendia,
podia ser comparada à Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, você lembra? A Torre de Babel foi uma construção que os homens de então fizeram para tornar o seu nome célebre e tocar os céus. Era uma espécie de pirâmide, porque era uma construção onde era um zigurate, e a fim de que eles, pela sua própria força e destreza e potencial, alcançassem o céu. Em contraposição a isso, Lutero chamava a mensagem verdadeira da Escritura, ensinada de forma sistemática, de a escada da cruz. Por quê? Porque, diferentemente da escada da glória, que era construída pelo homem, de alguma maneira, pela sua própria força, pelo seu próprio potencial, para alcançar Deus, então era fruto da engenhosidade humana, a escada da cruz, segundo Lutero, era a escada em que o próprio Deus construía. Era a religação construída e constituída não do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem, por causa de sua graça e por meio da qual ele, Deus, vem a nós. Para ele, então, a escada da cruz era prefigurada na escada de Betel, Gênesis capítulo 28, aquela escada que Jacó, no seu sono, tem uma visão, onde Deus a havia construído e descia a Jacó. Aquela, a escada da glória, a engenhosidade, o plano, a força, o potencial humano. Esta, a escada da cruz, a propiciação realizada por Deus de forma graciosa e alcançada por meio da fé. Sobre a escada da glória, então, que Lutero criticava, ele apresentava, dizia inclusive que era espúria, afirmava ser esta uma tendência humana, caída, que se desdobrava em 3 tipos diferentes de escadas, isto é, 3 tipos diferentes de tentativas humanas de se chegar a Deus por méritos próprios. Então, ele dizia que a escada da glória, ela era composta temporalmente por 3 possibilidades. A primeira ele chamava de escada da especulação. Ele chamou de escada da especulação. O que ele chamou de escada da especulação? Ele dizia que os que tentam construir essa escada, a da especulação, que faz parte da escada da glória, da construção humana, do poder humano para se chegar a Deus, aqueles que tentam construir essa escada para chegar a Deus vão estabelecer como critério para conhecê-lo ou alcançá-lo algum tipo de filosofia. Então, nesse sentido, a escada da especulação era um tipo de conhecimento derivado dos postulados de Platão e Aristóteles, ou seja, derivados da filosofia, onde sem estes, ou seja, sem os conceitos da filosofia, do conhecimento, da razão, da lógica, do bom senso, não se poderia estudar a Deus de forma mais profunda, não se era capaz de se conhecer Deus profundamente sem que fosse por meio das ferramentas da filosofia e da ciência. A dependência do conhecimento e especulação filosófica da mente humana eram o carro-chefe daquilo que ele chamava de escada da especulação. Esta escada, diz o Franklin Ferreira, da glória, da especulação, não ficou apenas naquela época. No seu livro Os Pilares da Fé, ele defende a tese de que esses antigos erros e desvios têm, ao longo da história, aparecido e disputado o tempo inteiro com a verdade das Escrituras. Ele diz que
essa escada da especulação está presente hoje, por exemplo, por meio da teologia liberal do século XIX. Para tal teologia, deve-se permitir, para tal teologia, a teologia liberal, deve-se permitir o apoio de diversas ideias não bíblicas, como, por exemplo, por uma correta interpretação das Escrituras, propõe, então, esse ensino. Precisa-se do existencialismo, do marxismo, da fenomenologia ou qualquer outra ciência ou filosofia que torne a fé cristã relevante e atualizada para os dias de hoje, visto que o discurso é que aquilo que a Bíblia muitas vezes relata encontra-se desatualizado para os padrões atuais. Ele disse que, então, em suma, ele diz que essa é uma construção humana, e de fato é. Nós podemos enxergar isso nos dias atuais, por exemplo, se levarmos em consideração quantas filosofias, quantas ideologias, inclusive político-partidárias, têm entrado no seio da igreja e têm tirado a centralidade da mensagem do Evangelho na pessoa e obra de Cristo e posto em diversos outros postulados, como, por exemplo, ideologias políticas dentro da própria fé cristã. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou defendendo o lado direito nem o lado esquerdo, por favor, me entenda bem. Cada coisa no seu devido lugar. Não somos seres apolíticos, obviamente, precisamos da política, precisamos nos envolver com a boa política, nós cristãos, precisamos exercer a nossa cidadania, mas a mensagem do Evangelho que salva e a mensagem que recebeu o postulado é solos Christus. É a centralidade de Cristo, não é nenhum outro tipo de filosofia, não é nenhum outro tipo de doutrina, não é nenhum outro tipo de trabalho, ainda que vários tipos de trabalhos possam partir de uma fé cristã genuína. A segunda escada, ele chamava de escada das boas obras. Essa escada também parte da escada da glória, isto é, glória por quê? Porque trazia glória ao homem. O homem era capaz de construir essa estrutura para se chegar a Deus, supunha-se. A escada das boas obras propunha que os diversos serviços sacrificiais poderiam conduzir o fiel a uma maior intimidade com Deus. Nesse caso, então, não era a escada da especulação. A escada da especulação era uma possibilidade. Aqueles que diziam que não, encontramos Deus por meio de qualquer método científico ou especulação filosófica. Precisamos do apoio de todas essas ferramentas para encontrarmos a Deus. A escada das boas obras dizia, não, ainda trazia glória para o ser humano, mas propunha algo diferente, que os diversos serviços sacrificiais poderiam conduzir o fiel a uma maior intimidade com Deus. Então, longe de negar o valor das boas obras, não era esse o propósito de Lutero, a crítica de Lutero era contra o argumento de que, por meio da realização de boas obras de misericórdia, o indivíduo conquistava o direito de estar em maior proximidade e intimidade com Deus. Essa escada, diz o Franklin, também presente nos dias atuais, se encontra por meio de tradições influenciadas por um fundamentalismo e moralismo, tais como regras legalistas do tipo não permitir o uso de determinadas roupas, de determinados cortes de cabelo, não permitir ouvir determinados tipos de música, porque se o indivíduo realiza essas coisas, torna-se mais íntimo, mais santo e aproxima-se mais de Deus, mas também, nessa perspectiva, retira a centralidade da pessoa de Cristo e da sua obra na cruz.
que é de fato e tão somente aquilo que pode de fato nos aproximar de Deus e nos dar intimidade com Ele. E terceiro, e último, Lutero dizia que a escada da glória, ela também era composta pela escada do misticismo, isto é, uma construção humana onde Deus se apresentaria ao seu povo, ou àqueles especificamente, sem a mediação de Cristo, por meio de revelações dramáticas, visões espetaculares, milagres fantásticos, curas maravilhosas, tendo por premissa o triunfalismo espiritual. E neste caso, então, ele diz, esta escada, como as demais, também encontra-se nos dias de hoje. Grande parte das igrejas influenciadas, diz o Franklin Ferreira, por um neocarismatismo, ou ainda, eu diria, o neopentecostalismo, propõe que se aproxima de Deus mais subindo certo monte, fazendo tal campanha, dando tal tipo de oferta, fazendo certas orações de poder ou decretando certas palavras mágicas. Particularmente, sobre esse último tópico, eu falo bastante no meu livro. Morte na Panela é um livro que diz respeito à realidade da igreja evangélica brasileira, na sua mensagem, diante de todo esse pluralismo de conceitos que existe no meio da fé cristã evangélica. Por exemplo, o que é ser evangélico, o que é o evangelho e o que é ser evangélico hoje? Torna-se às vezes difícil dizer o que é ser evangélico ou o conteúdo genuíno do evangelho. Quando alguém pergunta a você, por exemplo, se você é evangélico parecido com as pessoas de determinada igreja ou denominação ou algum programa de televisão, o que você diria? Sim ou não? Sim, eu sou evangélico como eles, ou não, eu sou evangélico não como eles. Pelo que se torna difícil definir hoje o conteúdo do evangelho e o que significa diretamente ser evangélico. Morte na Panela é um livro, então, que fala sobre essa pluralidade de doutrinas e tantas outras escabrosas, sobretudo essas aqui da escada do misticismo. E eu apresento ali, não como uma crítica ácida ao movimento, mas eu apresento no último capítulo uma proposta de resolução disso, um retorno à Sagrada Escritura como regra de fé, interpretação adequada da Bíblia e a mensagem centrada em Cristo e sua morte na cruz do Calvário e sua ressurreição como sendo o único antídoto eficaz para todas essas invencionices e essas loucuras que vêm surgindo na igreja evangélica brasileira. Essas são as três escadas que formam, então, a escada da glória, a escada do esforço humano, a escada do potencial humano. Porém, irmãos, a fé cristã, o genuíno cristianismo, propõe que é Deus quem vem a nós. Não é nenhum tipo de escada humana construída pelo método e mérito humano que o alcança, que é a própria proposição da religião. A palavra religião vem do latim religare, religar, que significa a ideia de religação entre Deus e os homens. A construção da escada humana é a tentativa humana de construir filosófica ou meritória de alguma maneira um caminho que se encontre com Deus, uma escada que toque o cume dos céus e a morada de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é o Deus inacessível, que se compadece de homens e mulheres pecadores e que derrama, por sua graça, envia essa escada, e essa escada de religação é a pessoa de Jesus Cristo no seu nascimento, a sua vida perfeita, a sua morte na cruz e a sua ressurreição sobre a morte.
Essa é a escada da cruz. A escada criada graciosamente pelo próprio Deus, por meio do sacrifício vicário de seu Filho na cruz do Calvário. Somente Cristo é o único verdadeiro e suficiente mediador entre Deus e os homens. Este é o postulado. Não há como chegar ao céu, não há como merecê-lo. A presença do Criador só é possível se alcançar por meio de Cristo. Ele disse isso em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é conhecido, diz o Franklin, abro aspas, e adorado na cruz. Por quê? Porque na cruz somos então completamente perdoados. Essa é a escada da cruz. Aqueles que confiam e descansam no sacrifício de Jesus na cruz, ao estender as suas mãos vazias a Ele, o perdão dos seus pecados, os quais não ofendem mais o Deus que era até então o Deus da ira contra o pecado, e que passa a ser o Deus de amor. Todo o seu favor e graça agora são derramados sobre aqueles que por Cristo crucificado foram perdoados. Há suficiência na obra de Cristo. Não há necessidade de construções humanas, não há necessidade de filosofias humanas, não há necessidade de se acrescentar nada à obra de Cristo. No meu livro eu falo sobre isso, algumas das doutrinas neopentecostais que têm retirado, ainda que de maneira furtiva, displicente, a centralidade de Cristo. Doutrinas como quebras de maldições hereditárias na vida de crentes. Pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, mas ainda de alguma maneira precisam quebrar diversas maldições em suas vidas para se verem livres. Parece que a carta aos Gálatas tem sido mais atual do que nunca, quando mestres judaizantes diziam que a obra de Cristo não era suficientemente capaz de salvar, era-lhe necessário crer em Cristo e realizar os rudimentos da lei judaica. Há suficiência na obra de Cristo. Esse foi todo o conteúdo da primeira mensagem dos apóstolos depois da descida do Espírito Santo, como no texto em que nós vimos, e aqui eu estou caminhando para a terça e última parte dessa minha apresentação. O texto que nós lemos anteriormente, bíblico, é a parte da mensagem onde Pedro começa de fato a pregar a primeira mensagem que os apóstolos pregaram. Ali, depois da descida do Espírito Santo, com aquela mensagem e com a conversão de quase 3.000 almas, é que vai começar a igreja cristã, e essa igreja ela vai começar com a mensagem de Cristo, e os apóstolos vão defender o ensino de Cristo até o final e a sua centralidade. É exatamente isso que fala aquele texto que nós lemos. Depois da descida do Espírito Santo, a ênfase da primeira mensagem da igreja pregada pelo apóstolo Pedro é Jesus Cristo. A mensagem inicia-se com Cristo, verso 22, tem Jesus Cristo como centro, verso 30 ao 32, e finaliza com Jesus. Vejamos, se não, então, algumas partes. Eu não quero aqui, então, fazer uma exposição exaustiva sobre o texto, mas apenas levantar essas 3 partes básicas da mensagem de Pedro, que são e formam os pilares da mensagem cristã, os pilares do Solus Christus. A mensagem de Pedro, em primeiro lugar, inicia-se com Cristo. Olha o que diz do verso 22 e o verso 23. Ele fala sobre a obra vicária de Cristo na cruz. E o que é a obra vicária de Cristo? A palavra vicário significa substituto. É a obra substitutiva de Cristo. Esta obra, ela inicia-se com o nascimento
ela passa pela realização do seu ministério e até a sua crucificação. E é isso que diz os versos 22 e 23. Em primeiro lugar, foi homem aprovado por Deus, verso de número 22. O que isso diz respeito? Diz respeito à sua plena divindade e à sua plena humanidade. Por que Cristo foi aceito por Deus? Por que ele foi homem aprovado por Deus para o desempenho daquela missão? Será que não poderia haver, e eu tenho certeza, no nosso meio há pessoas boníssimas aqui, pessoas que certamente dariam a vida por alguma causa. Certamente você daria a vida por alguém que você ama da sua família. Talvez você desse a vida por algum amigo, quem sabe. Dificilmente você daria a vida por qualquer outra causa. E para não dizer que não acredito, acho que não seria possível que você desse a sua vida por alguém que você não conhece, ou mesmo por alguém que é seu inimigo. Mas, ainda que surgisse no nosso meio, e acredito que daqui de todos nós, quem sabe o Marinaldo, quem sabe o pastor Bruno, quem sabe o pastor Daniel, quem sabe você que está ouvindo, pudesse levantar sua mão e dizer assim para Deus: Senhor, eu me voluntario, eu dou a minha vida pela humanidade. Você teria coragem de fazer isso? Talvez tivesse. Embora Paulo diga que é difícil alguém morrer, ninguém morre pelo justo, embora alguém possa arvorar morrer pelo bom. O interesse é sempre maior do que a convicção. Mas, ainda que você, pessoa boníssima, fizesse isso, infelizmente você seria rejeitado por Deus, você não seria aprovado. Porque não se trata tão somente de uma pessoa morrer por todos os homens, de alguém morrer por pecadores. É preciso que esse alguém que morra seja uma vítima perfeita, seja um homem pleno, sem a mancha do pecado, porque eu e você somos aquilo que Malaquias diz no capítulo 1, nós somos o animal impuro, o manco, o coxo, o defeituoso, somos nós, porque nós herdamos de Adão o pecado, e segundo o teólogo Wayne Grudem, o pecado se manifesta em nós por meio de ato, por meio de atitude, por meio de natureza, isto é, por ação, por intenção e por essência. Pecamos na ponta da lança pela ação, na nossa mente e coração pela intenção, mas a natureza pecaminosa que existe em nós, é dela que brota tudo isso. Portanto, eu e você, por melhores que fôssemos e disséssemos, eu morro pela eternidade, não haveria nenhum efeito. Sabe por quê? Eu e você somos pecadores, e a morte teria prevalecido sobre nós. Mas Cristo foi aprovado por Deus, não apenas porque Ele foi o único voluntário, mas sobretudo porque Ele é e sempre será o único capaz de realizar a missão devido à sua plena natureza divina e à sua plena natureza humana. Essa inicia então a mensagem. Foi entregue por Deus, verso 23, parte A, isto é, pelo determinado desígnio de Deus e pela presciência de Deus. E aqui temos uma das coisas mais belas da teologia, e sobretudo da teologia reformada, a predestinação e a eleição. O determinado desígnio de Deus, o motivo fundamental. A presciência de Deus, o motivo circunstancial. O motivo fundamental, a predestinação, essa era a obra de Cristo, era o projeto de Deus, era o decreto divino. Jesus foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Mas o motivo circunstancial foi que ele foi crucificado pelas mãos dos judeus. Aonde casa o plano eterno de Deus com a circunstância temporal. Aonde harmoniza dentro da Bíblia o projeto e o decreto eterno de Deus com a realização
temporal dos atos. Terceiro, foi crucificado por homens iníquos. Verso 23, parte B. Homens iníquos crucificaram aquele que era inocente. Era uma vítima inocente, foi uma vítima inocente. Verso 23, parte B, ele foi, significa então dizer, o sacrifício substitutivo. Segundo o próprio apóstolo João vai dizer lá no seu capítulo 2, quando Jesus passa e os seus discípulos o olham, e Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está falando para aqueles que sabiam qual era o papel do Cordeiro, desde aquela época antiga, estabelecida por Deus com Moisés, da Páscoa. A vítima inocente que pagava os pecados da nação e que posteriormente torna-se uma festa anual, onde o dia da expiação nacional imolava-se o Cordeiro, que trazia então a reconciliação de Deus sobre o povo. Ele era o sacrifício substitutivo, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o justo morrendo por pecadores, como Paulo diz em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A primeira mensagem da igreja começa com Cristo. Segundo lugar, ela tem Jesus também como centro. Ela inicia com Cristo e ela tem Jesus Cristo como centro, isto é, a sua ressurreição, verso 24 ao 32. Olha o que o próprio apóstolo Pedro diz: foi ressuscitado dos mortos por Deus. Agora Pedro não fala mais daquele momento entre seu nascimento, cumprimento do seu ministério e sua morte por crucificação. Não, agora ele está falando da sua ressurreição. Ele foi ressuscitado dos mortos por Deus, e nós sabemos pelo poder do Espírito Santo. E significa que a morte não pôde detê-lo, e não pôde detê-lo por quê? Porque era puro, era justo, era sem pecados, não cometera pecado algum. Numa das questões da teologia mais importantes acerca da pessoa de Cristo e a sua natureza chamada hipostática, ou seja, a sua dupla natureza, plenamente divino, plenamente humano. E segundo o postulado de alguns, o Wayne Grudem cita dizendo assim: sendo o que era, tornou-se o que não era. Sendo Deus por toda a eternidade, tornou-se humano plenamente, porém sem pecado. E sua natureza divina não permitia então que houvesse a possibilidade de pecado de Cristo. Logo, se a morte só tem direito sobre o pecado, porque Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, significa dizer que a morte não possui poder sobre quem não tem pecados. Logo, a ressurreição de Cristo é a prova cabal da aceitação por Deus da sua obra expiatória. Jesus não somente ressuscitou por causa do poder de Deus, mas também ressuscitou porque a morte não tinha autoridade nem poder sobre ele, porque ali estava aquele que era puro, que era santo, que era justo. Sua ressurreição, verso de número 25 ao 28, é o único motivo da esperança do homem, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 13, verso 14, verso 17. Se esperamos de Cristo somente nessa vida, somos os mais indignos de todos os homens, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15. Então sua ressurreição é o único motivo de nossa esperança, porque se ele não ressuscitou, significa que nós não tivemos os pecados perdoados, mas se ele ressuscitou, ele é capaz de perdoar pecados. E é interessante, porque o texto fala sobre Davi, que foi à sepultura, mas que dizia sempre do seu Senhor que estava vivo. Jesus é o único cujo túmulo encontra-se vazio. Você pode procurar e você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec, você vai encontrar o túmulo de Buda, você vai encontrar o túmulo de Maomé, você vai encontrar o túmulo de homens que passaram e fizeram história e se disseram mestres, mas você não encontrará Jesus no túmulo.
Jesus está vivo, ele ressuscitou. Foi um fato real. Em quarto lugar, foi um fato real, houve testemunhas, versos 29 ao 32. Ora, que testemunho? Primeiro, testemunho humano, foi visto por cerca de 40 dias. Atos capítulo 1, do verso 1 ao 3 diz isso. Jesus foi visto por seus discípulos por cerca de 40 dias, e Paulo depois diz em 1 Coríntios 15, do 1 ao 22, você vai ver que Jesus foi visto por cerca de 500 irmãos, ou mais de 500 irmãos. Mas não apenas o testemunho humano, temos o testemunho histórico. Jesus é um marco na história, sobretudo ocidental, mas não apenas o testemunho histórico, temos o testemunho documental, meus irmãos. Você sabe que, por exemplo, o Novo Testamento é o documento antigo mais bem documentado da história. Você sabia disso? Você sabe que alguns dos documentos que são estudados numa faculdade de filosofia são cópias de cópias de cópias de filósofos, e alguns, inclusive, não se tem certeza se viveram, ou se foram apenas apresentados por outros, e alguns têm nos seus originais, no máximo 6 cópias, uma dezena de cópias. O Novo Testamento possui mais de 5.230 manuscritos, com pequenas variações textuais, o documento histórico mais bem documentado do mundo. Se isso foi uma mentira, foi a mentira mais bem contada que foi feita até hoje, e que eu e você não ganhamos nada para propagar, pelo contrário, apenas a propagamos por um fogo que arde dentro do nosso coração, no dia que nós somos alcançados por essa mensagem. E terceiro e último ponto, a mensagem de Pedro finaliza-se com Cristo. Ele fala do seu governo. Começa com Cristo, seu nascimento, sua vida e sua crucificação. Tem Jesus como centro na sua ressurreição. E termina com Cristo na sua exaltação, seu governo. É o que ele diz: este Cristo que vós crucificastes, Deus o fez. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o exaltou então para reinar. Ele recebeu todo o poder e autoridade, como diz, por exemplo, Mateus, no capítulo 18, versos 18 a 20, é por isso que nós estamos aqui, porque Ele está conosco, e foi essa sua promessa até a consumação dos séculos, e é debaixo da sua autoridade que nós proclamamos o que proclamamos hoje. Ele é aquele que, subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, como Paulo diz em Efésios 4, do 7 ao 12. Ele é aquele que está à direita do Pai, aguardando a consumação de todas as coisas, como Pedro diz nos versos 34 e 35. Ele é o mesmo que foi morto, crucificado, foi exaltado por Deus acima de todas as coisas, segundo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, que recebeu um nome, que está sobre todo nome, diante de quem? Diante do nome ao qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra deve declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante de uma mensagem dessa que inicia a igreja cristã, então os ouvintes foram compungidos em seu coração, e a sua pergunta lógica precisa ser: o que faremos, irmãos? E aqui eu termino, irmão. Será que as mensagens que têm surgido hoje em dia não são mensagens onde quem ouve não tem o coração aquecido e desafiado para rejeitar ou aceitar a mensagem do Evangelho? Talvez não seja porque de fato Cristo não tem sido o centro da mensagem. Como ficar
isentão diante de uma mensagem desafiadora como esta? Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não é apenas o que morreu e ressuscitou, é aquele que governa pelos séculos dos séculos e há de vir julgar vivos e mortos. Não há como ficar inerte, não há como ficar em cima do muro diante dessa mensagem. Mas será que essa mensagem tem dominado os nossos púlpitos, os nossos ensinos? Será que a centralidade de Cristo e da sua obra não tem sido roubada por episódios como aquele que nós lemos no início? Onde diversas outras engenhosidades humanas, campanhas pela madrugada, urinando numa cidade, têm retirado de Cristo a glória pela conversão de uma cidade. Você consegue imaginar comigo? Me parece até mais fácil. Nós arrumaríamos aqui uma romaria noturna em São Gonçalo. Sairíamos para urinar nos pontos específicos. Irmãos, isso é hilário. Para destronar os principados. Paulo Romeiro diz assim num dos seus livros, que não se destrona principados para pregar o Evangelho. Os principados são destronados quando o Evangelho é pregado. É a mensagem de Cristo que salva e liberta. É a pessoa, é a obra de Cristo, do Cristo crucificado e ressurreto. E eu termino então dizendo, é preciso reafirmarmos o postulado da reforma protestante, solos Christus, somente Cristo. Por meio da sua segunda tese, eu repito a confissão de Cambridge, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação, por si só, são suficientes para nossa justificação e nossa reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça, pastor Bruno, pastor Daniel, demais irmãos, Marinaldo, que Deus nos dê graça para termos ousadia, para termos coragem diante desse mundo pragmático, diante do desafio de termos igrejas cheias e lotadas por uma mensagem mais agradável e mais palatável, de não abrirmos mão da centralidade de Cristo e da sua cruz na pregação da sua palavra. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça e que Ele seja glorificado por meio de nós, em nome de Jesus. Amém.